Olá pessoal do Terceirão, tudo bem aí com vocês? Hoje nossa aula não vai ser ao vivo, pessoal, ela vai ser gravada, tá? Porque hoje eu tô indo para Dourados para ir buscar a nossa princesinha, né? Minha caçulinha que tá nascendo hoje, tá ok? Então, hoje a minha aula com vocês vai ser gravada, tá ok? Bom, na aula passada, na parte de física, nós estávamos falando sobre a ideia de geradores, certo? Que tem os geradores reais e os geradores ideais, né? Como a gente trabalha com a ideia de geradores reais, a gente sabe que, com o passar do tempo, eles vão perdendo a sua capacidade de armazenar energia, certo? E agora a gente vai juntar a ideia de geradores e de resistores também, tá certo? Bom, para a gente poder entender melhor, pessoal, vamos praticar aí usando os exercícios, tá ok? Bom, temos aí o exercício número 1, ele está na página... Deixa eu ver aqui para vocês, 353 da apostila, certo? Então vamos lá, página 353. O fusível é um dispositivo de segurança de um circuito elétrico que tem a função de interromper a passagem de corrente elétrica no circuito, quando a corrente ultrapassar o limite permitido pelo fusível, evitando assim um curto-circuito. Bom, a gente tem um circuito aqui embaixo que ele tem uma tensão de 12 volts. E ele quer saber qual o valor da corrente elétrica mínima que o fusível deve suportar para não queimar. Então, qual o fusível ideal que a gente pode ter aqui? Bom, pessoal, vocês viram que a gente tem uma associação mista de resistores. Então, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, vocês podem ver que esse 30 e esse 30 aqui, eles estão em série. Então, quando está em série, é só somar. Isso mesmo. Então, eu posso trocar esses dois caras aqui por um só de 60. Só que esse de 60, pessoal, ele está em paralelo com esse de 60. Quando eu tenho dois resistores em paralelo e eles são iguais, é só pegar o valor de um deles e dividir pela quantidade, ou seja, 60 dividido por 2, que vai dar 30, ok? Bom, esse 30 aqui, pessoal, ele está em série com o 10 que está aqui. Então, ele aqui, sendo 10, vai somar com esse 30, vai ficar 40, certo? Bom, aqui embaixo está a resolução exatamente como a gente conversou. Aqui, 30, 30 ficou 60. Aqui, os dois de 60 em paralelo, ficou 30. E, somando aqui, ficou 40. Então, vocês perceberam que eu tenho aqui o circuito, 12 volts, chegou aqui, eu passo pelo fusível aqui 40 e aqui 40. Ah, professor, eu não vou juntar eles aqui para virar um resistor só, vou dividir da 20? Não, pessoal, porque o fusível aqui, ele só está servindo para esse cara aqui. Se ele tivesse antes aqui, por exemplo, aí sim eu poderia, tá? Mas é só para cá. Então o que acontece? Chegou aqui, pessoal, está em paralelo. O que acontece? A DDP em paralelo, ela é igual para todo mundo. Então quer dizer que ele vai receber 12 volts igual a todo mundo. Então a gente já sabe a DDP. A resistência equivalente aqui vai ser 40. Então agora eu só descobri a corrente. Então eu tenho U é igual a R vezes I. O U, a DDP, como a gente falou, é 12. A resistência, pessoal, vai ser o 40, porque aquele lá só serve... O fusível só está para o resistor de 40. E a corrente eu quero saber. Ou seja, vai ficar 12 dividido por 40. Isso vai dar uma corrente, pessoal, de 0,3 amperes, ou de 300 miliamperes. Resposta correta, a letra D, certo? Bom, vamos tentar fazer a número 2 agora. Na número 2, a gente tem a seguinte situação aí. Um circuito misto é construído com fios ideais e é formado por 3 resistores. O primeiro deles é R1 e está associado em série, certo? E tem outros 2 resistores, sendo que esses 2 resistores eles estão em paralelo, pessoal, entre eles. Bom, aí coloca um gerador ideal, né? Então, ou seja, não vai cair a DDP. E a DDP dele ali, a diferença de potencial é de 30 volts. Ele deu o valor de cada um dos resistores. Então, e ele quer saber a corrente que está passando. Então, primeiro passo, a gente tem que descobrir qual que vai ser a resistência total do circuito, certo? Então eu tenho o primeiro resistor que está em série, né? E os outros dois que estão em paralelo.
Aí a gente precisa resolver essa situação aí. Então, primeiro a gente vai resolver os dois que estão em paralelo. Os dois que estão em paralelo, pessoal, é o de 20 e 80. Então, a gente usa essa regrinha aqui. Multiplico o de cima e somo o de baixo. O segundo resistor que é 20 e o terceiro que é 80. Então, vai ficar 20 vezes 80 dividido por 20 mais 80. Então, a gente tem que a soma, a resistência em paralelo deles vai dar 16. E esse 16 ele está em série com 14. Ou seja, a resistência total vai dar 30, que está aqui. Agora, a gente precisa descobrir qual que é a corrente. A DDP eu tenho, é 30. A resistência também é 30. O 30 vai passar dividindo. A corrente que está passando aí, pessoal, é de 1 ampere. Tá ok? Bom, eu quero que vocês façam para praticar o exercício número 3 e o exercício número 4. Ok? Obrigadão, pessoal!